Olá pessoal, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um assunto também do fundamental, um assunto bem simples, que é a parte de MMC e MDC. MMC significa mínimo múltiplo comum e MDC significa maior ou máximo divisor comum. Vamos dar um primeiro exemplo aqui. Calcule o MMC dos números 4 e 6. Veja só, quando eu escrevo assim, MMC 4 e 6 significa mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6. Bom, quem seria esse número? Ele seria o menor número natural que é divisível por 4 e 6 ao mesmo tempo. Qual é o menor número natural que é divisível por 4 e 6 ao mesmo tempo? Repare que esse MMC é possível calcular de cabeça. O menor número natural que é divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo é o número 12. Então, eu vou dizer que o MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Agora, nem sempre a gente consegue calcular de cabeça e muitas vezes você envolve mais de dois números. Por exemplo, calcule o MMC dos números 8, 12 e 15. Aqui já não é tão simples você calcular de cabeça. Então é importante que você saiba um método para calcular o MMC. E um dos métodos é esse daqui. Você vai pegar esses números, o 8, o 12 e o 15, e você vai fatorar todos eles simultaneamente. Enquanto aqui tiver número par, você vai dividindo por 2, que o menor número primo é 2. Então aqui do lado direito só pode aparecer número primo. Então olha lá, 8 por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. O 15 não é divisível por 2. Quando não for divisível, você não vai dividir. Mantém o 15. Ainda tem número par. Então, por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. E o 15 é ímpar, não é divisível por 2. Então, você mantém. Ainda tem número par, que é o 2. Então, você divide por 2 de novo. Aqui dá 1. 3 por 2 não é divisível. 15 por 2 também não é divisível. Agora, não tem mais número par. Então, você deixa de dividir por 2. O próximo primo é o 3. Aqui tem número divisível por 3. Então, por 3. 1 por 3 você não vai dividir. 3 por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Você só vai parar de dividir quando aqui der tudo 1. Agora, reparem que o número 5 que sobrou aqui, ó, não é divisível por 3, que ele é primo, então você vai dividir por 5. 1 por 5 você não vai dividir, 1 por 5 não vai dividir e 5 por 5 dá 1. Reparem que aqui embaixo deu tudo 1. Quando aqui embaixo der tudo 1, você vai multiplicar todos esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Uma maneira tranquila de fazer essa multiplicação seria fazer isso, olha. Como 2 vezes 5 dá 10, você multiplica esses e depois vezes 10. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 10, 120. Esse 120 é o MMC entre os números 8, 12 e o 15. O MMC, reparem que é igual a 120. Observem que o cálculo do MMC é muito importante porque existem muitos problemas que você tem que resolver utilizando o MMC, não é? Por exemplo, para você somar frações, subtrair frações, é necessário que você tire o mínimo. Quando eu falo tira o mínimo, quer dizer tira o MMC. Um terceiro exemplo aqui, calcule o MMC dos números 360, 540 e 600. Então, primeiro método. O primeiro método é o método que eu acabei de mostrar, não é? 360, 540 e os 600. Vamos fatorar todos ao mesmo tempo. Esse método é chamado de fatoração simultânea. Então vamos lá. Enquanto tiver número par, você vai dividindo por 2. Então por 2 aqui dá 180, dividido por 2 aqui dá 270, por 2 dá 300. Ainda por 2, 180 dividido por 2 dá 90, 270 por 2 dá 135 e 300 por 2 dá 150. Ainda tem número par aí, dividido por 2. 90 por 2 dá 45, o 135 é ímpar, então não é divisível por 2. 150 dividido por 2 dá 75.
Reparem que os três números aqui são todos ímpares, então já não é mais divisível por 2 nenhum deles. Agora, o próximo número primo após o 2 seria o 3, não é? Então, tem algum número divisível por 3? 45 então por 3 aqui. 45 por 3 dá 15. 135, 1 mais 3, 4 e 5, 9. É divisível por 3. 135 por 3 vai dar 45. 75 dividido por 3 dá 25. Agora, por 3 de novo. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. 25 por 3 não é divisível. Ainda por 3 por causa do 15. Por 3 aqui o 5 não é divisível. 15 por 3 dá 5 e 25 não é divisível. Agora por 5, não é? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e 25 por 5 dá 5. Ainda por 5 vai dar 1, 1 e 1. Quando aqui embaixo dá tudo 1, o MMC é só multiplicar todos esses números aqui. Como esse 2 vezes esse 5 dá 10, eu vou multiplicar esses aqui e depois multiplicar por 10. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, não é? Vezes 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 5, 540, e ainda vezes o 10, que vai dar 5.400. Então vamos lá, de novo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, multiplicando aqui, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e depois 5 vezes 5, 25. Aqui, ó, 25 vezes 8 vai dar 200 e vezes 27. Então seria 27 vezes 200. 0, 0, 14, 2, 2, 4 e 1, 5, 5.400. Quer dizer que o MMC dos números 360, 540 e 600 é igual a 5.400. Observem que esse é o método mais comum. Só que existem problemas que, se você não souber um outro método, muitas vezes fica difícil resolver o problema. Então vamos ver um segundo método de calcular o MMC. Um segundo método de calcular o MMC seria fazer o seguinte: como eu quero calcular o MMC desses números aqui, eu vou fatorar cada um deles separadamente. Olha, o 360, o 540 e o 600. Reparem que eu vou fatorar separadamente cada um deles. Por 2 aqui dá 180, por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Agora o 540 por 2, 270, por 2 dá 135, por 3 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. O 600 por 2 dá 300, por 2 dá 150, por 2 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, cada número separadamente ficaria assim: 360 é 2 ao cubo, 3 ao quadrado e vezes 5 elevado a 1. O 540, ele é 2 ao quadrado, 3 ao cubo, vezes 5. E o 600, ele é 2 ao cubo, 3 e o 5 ao quadrado. O MMC dos números 360, 540 e 600 é calculado da seguinte forma. O número 360, ele tem como fatores primos o 2, o 3 e o 5. O 540 também, o 2, 3 e o 5. E o 600 também, 2, 3 e 5. Então, você vai pegar todos os fatores primos que aparecerem aí. O 2, o 3 e o 5. Vamos supor que aqui tivesse um 7, por exemplo, você poria o 7 aqui também. Então você pega todos os fatores primos e com cada um deles com o maior expoente que aparecer. Aqui o expoente do 2 é 3, aqui é 2, aqui é 3. O maior deles é 3. Do 3, o maior expoente é 3. Então, 3 aqui. O número 5, o maior expoente é 2. 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo 27 e 5 ao quadrado 25. Fazendo essa conta, a gente viu que dava 540. Então, esse é o segundo método de calcular o MMC. Agora vamos ver o cálculo do MDC. O que é o MDC? MDC significa maior número ou máximo divisor comum. É o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo,
O número 8 e o número 12, ambos são divisíveis por 2. Mas o MDC não é 2, por quê? O maior número que divide o 8 e o 12 ao mesmo tempo não é o 2, não é? Tem um 4, que é divisor do 8 e do 12. Então, o maior número que divide o 8 e o 12 ao mesmo tempo é o número 4, não é? Então, o MDC entre os números 8 e 12 é igual a 4. Agora, nem sempre o cálculo do MDC é uma coisa tão simples, não é? Aí, por exemplo, foi fácil, a gente calculou de cabeça. Agora, calcule o MDC dos números 160 e 256. É importante que você conheça métodos para calcular o MDC. Um dos métodos bastante conhecidos é um método chamado algoritmo de Euclides. O Euclides foi um dos maiores matemáticos. Os postulados da geometria são postulados de Euclides. Então, Euclides foi um grande matemático. Para você calcular o MDC desses dois números, você vai fazer assim. Imagine que você vai jogar o jogo da velha. Para jogar o jogo da velha, você faz uma tabela assim. E aí você vai fazer o seguinte: o maior número você põe aqui e o menor número, 160, você vai calcular aqui. Colocar aqui. Então, para calcular o MDC desses dois números, o maior você põe aqui e o menor aqui. Aí você vai fazer a divisão. Vamos lá no rascunho. 256 dividido por 160. Esse número dividido por esse. Vai dar 1. 1 vezes 160 dá 160. Subtraindo aqui, ó, 6 menos 0 dá 6. Aqui 6 para 15 dá 9, não é? E aqui dá 0. Então dá 1, não põe vírgula. Em vez de você pôr o 1 aqui, você vai pôr o 1 em cima. O 1, que é o quociente, você vai pôr em cima, e o 96 você vai pôr aqui embaixo, que é o resto. O 96, que é o resto, você vai puxar para frente. Você vai dividir de novo, 160 por 96. 160 dividido por 96. Vai dar 1. 1 vezes 96 dá 96. Subtraio vai dar 64. Então, o 1, que é o quociente, você põe aqui, e o resto, 64, você põe aqui. Enquanto o resto não der 0, você vai puxando o resto para frente e torna a dividir. Então, agora você vai dividir 96 por 64. Olha lá, 96 dividido por 64. Dá 1 de novo. E resto 32. Então, aqui vai dar 1 e o resto 32. O 32, que é o resto, você puxa para frente. Torna a dividir 64 por 32. 64 por 32 dá 2 e resto 0. Então, o 2 você põe aqui e o 0, que é o resto, você põe aqui. Quando o resto der 0, você para de dividir. O último número da linha do meio é o MDC. É assim que se calcula o MDC pelo método das divisões sucessivas ou algoritmo de Euclides. Agora, esse método tem um inconveniente. Esse método só vale para 2 números, não vale para 3 números ou mais. Então, vamos ver agora um método um pouco mais genérico, que vale para quantos números você quiser. Vamos supor que você queira calcular o MDC dos números 360, 540 e 600. Eu vou pegar alguns outros números aqui. Vamos pegar o 360, o 540 e ainda vamos pegar aqui 168. Quero calcular o MDC desses números. Veja só, você vai pegar esses números, primeiro método. Você vai pegar esses 3 números, se tivesse 4 números daria certo também, se tivesse 5 números também, não é? Quantos números você quiser. Você vai fatorar todos ao mesmo tempo. Professor, mas daí não era para MMC? Serve para MDC também. Vamos lá. Enquanto tiver número par, você vai dividir por 2. Por 2 aqui dá 180, 540 por 2 dá 270, 168 por 2 dá 16 por 2 dá 8, não é? 8 por 2 dá 4, 84. Ainda por 2. Aqui vai dar 90, aqui dá 135, 84 por 2 dá 42. Ainda por 2 dá 45. O 135 não divide porque não é divisível por 2. 42 por 2 dá 21. Agora por 3. Por 3 vai dar 15, 135 por 3 dá 45 e 21 por 3 dá 7. Ainda por 3. Aqui vai dar 5, aqui dá 15 e aqui continua 7. Agora por 3 ainda, não é? Por causa do 15 aqui. Por 3 vai dar 5, não divide. 15 por 3 dá 5 e 7 não divide. Por 5 vai dar 1 e 7 por 5 não é divisível. E agora por 7 vai dar 1
1 e 1. Pronto, fatorei todos ao mesmo tempo. Quando aqui embaixo der tudo 1, o MMC dos números 360, 540 e 168 é o produto de todos eles, não é? Você multiplica todos eles aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Aqui, ó, esses aqui tem produto 8. Esses 3 aqui tem produto 27, não é? Então, seria 8 vezes 27, 7 vezes 8, 56, 2 vezes 8, 16, 16, 21, 216, ainda vezes 5, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 5 vezes 2, 10. E ainda vezes 7, 0, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 1, 7, dá 7.560. Professor, mas não é o MMC que me interessa. Não, eu mostrei aqui só para recordar o MMC. Agora, o MDC, você calcula assim. Estou querendo calcular o MDC desses números. Desses fatores primos, vamos ver quais que dividiram todos eles ao mesmo tempo. Esse, todos foram divididos por 2. Depois, esse 2 dividiu todos? Dividiu todos, não é? Que são todos pares, tá? Então, dividiu todos. Este 2 não dividiu todos, porque o 135 não é dividido por 2. Esse 3 dividiu o 45, o 135 e o 21, então o 3 dividiu todos. Este 3 dividiu todos, dividiu esse, mas não dividiu esse. Esse 3 dividiu todos? Não. Esse 5 dividiu todos? Também não. Esse 7 dividiu todos? Não. Então, quem são os fatores que dividiram todos? Os fatores que dividiram todos foram este 2 e este 3. Então, o MDC, você pega só os que dividiram todos. 2, o 2 e o 3. Isso daqui vai dar quanto, hein? Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse é o MDC desses números aí. Tudo bem? Vamos ver um outro método aqui. Um outro método seria o seguinte. Você vai fatorar o 360, que já está aqui fatorado, 540 está aqui fatorado, e o 168, que eu vou fatorar separadamente aqui. Por 2 dá 84, por 2 dá 42, por 2 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Então, o 360 é esse número, 540 é esse número. O 168 fatorado, ele é 2 ao cubo vezes 3 e vezes 7. Atenção, para você calcular o MMC de 360, 540 e 168, e o MDC dos números 360, 540 e o 168, você vai calcular da seguinte maneira. No MMC, você pega todos os fatores primos que apareceram aqui. Apareceu o 2, apareceu o 3, apareceu o 5. O 5 não apareceu em todos, mas você usa no MMC. O 7 também não apareceu em todos, você vai usar no MMC. Com os maiores expoentes de cada. O maior expoente do 2 é 3, o maior expoente do 3 é 3, o maior expoente do 5 é 1 e do 7 também é 1. Fazendo essa conta, você vai ver que dá esse número aqui, 7.560. Agora, o MDC, você vai pegar somente os fatores que aparecem em todos. O 2 aparece em todos? Sim, 2 aparece em todos. O que mais? O 3 aparece em todos? Aparece. O 2 e o 3. O 5 aparece em todos? Não. O 7 aparece em todos? Não. Você só pega os que aparecem em todos. Agora, no MDC, você pega o menor expoente de cada. No 2, o menor expoente é 2. E no 3, o menor expoente é 1. 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12, que é exatamente o número que estava aqui, não é? Então, o MDC, você só pega os fatores primos comuns e com os menores expoentes. Vamos resolver alguns exercícios. Antes de resolver o primeiro problema, veja só. Vamos supor que você tenha 2 amigos, tá? Você tem um amigo goiano e você tem um amigo cearense. E vamos supor que o seu amigo goiano e o seu amigo cearense, eles te visitam regularmente. Por exemplo, o goiano te visita regularmente de 4 em 4 anos, tá?
O goiano de 4 em 4 anos. O cearense supõe que te visite regularmente de 6 em 6 anos. E vamos supor que em 2024, portanto, o ano passado, eles estiveram juntos na sua casa. Aí, como você gostou daquela visita dos dois juntos, aí você quer saber em que ano vai acontecer isso novamente, os dois juntos na sua casa. Então, vamos lá. 2024 foi a visita do goiano. Como ele volta de 4 em 4 anos, ele vai voltar em que ano? 2028, depois ele volta no ano 2032, depois volta no ano 2036, depois volta no ano 2040, depois volta no ano 2044, que é de 4 em 4 anos. Imagine que ele seja imortal. 2044 mais 4, 2048 e assim sucessivamente. O cearense volta de 6 em 6 anos, então ele vai voltar no ano 2030, não é? Que é 24 mais 6 dá 30, depois volta no ano 2036, depois volta no ano 2042, depois no ano 2048 e assim sucessivamente. Os dois estiveram juntos na sua casa em 2024. Aí, o fato vai se repetir no ano de 2036. Depois, vai se repetir no ano 2048. Então, presta atenção. A visita do goiano é um fato periódico, acontece de 4 em 4 anos. A visita do cearense é um fato periódico, acontece de 6 em 6 anos. Reparem que 6 anos é tempo, 4 anos é tempo. E o fato, a coincidência aqui, ela se repete de quantos em quantos anos. Daqui para cá, foram de 24 até 36, foram 12 anos. De 36 para 48, 12 anos de novo. Então, a visita do goiano ocorre de 4 em 4 anos, do cearense de 6 em 6 anos e a coincidência acontece de 12 em 12. O que é o 12 em relação a 4 e 6? É o MMC. Então, fatos periódicos, em geral, são problemas de MMC. Por exemplo, questão que caiu na UNB, olha. 4 pessoas saem de uma praça a caminhar numa mesma hora, quer dizer, saíram juntas. Elas repetirão várias vezes o mesmo percurso e seus percursos duram, respectivamente, 5 minutos, 9 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Então, reparem no seguinte, suponha que eles ficam caminhando em volta de uma praça. Uma delas faz bem depressa, demora 5 minutos para dar a volta inteira. A segunda demora um pouco mais, 9 minutos para dar a volta inteira. 10 minutos é o tempo que gasta a terceira pessoa, gasta mais ainda. E a última, ela é bem lenta, né? Ela demora 15 minutos para dar a volta completa. Então, reparem, elas saíram todas ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas saíram, houve a coincidência. Aí a pessoa quer saber, após quantos minutos elas estarão juntas na praça pela primeira vez? A solução do problema será o MMC desses tempos aqui, 5, 9, 10 e 15. 5, 9, 10 e 15. Calculando o MMC, enquanto tiver número par, divido por 2. 5, 9, 10 por 2 dá 5 e o 15. Agora por 3, não é? 5 por 3 não é divisível, 9 por 3 dá 3, 5 não é divisível, 15 por 3 dá 5. Ainda por 3, por causa desse 3. 5, 3 por 3 dá 1, 5 e 5. Agora por 5 vai dar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Calculando o MMC, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, vezes 5 vai dar 90. Então, após quanto tempo elas estarão juntas na praça pela primeira vez? Após 90 minutos. Segundo exemplo, transforme a fração 540 sobre 810 em fração irredutível. Fração irredutível é aquela fração que não tem mais como simplificar. Então, como é que você poderia fazer? Você poderia fazer assim, 540 sobre 810. Dá para dividir em cima e embaixo por 10, não é? Dá 54 sobre 81. Ainda dá para simplificar mais ainda. Tanto em cima quanto embaixo são divisíveis
por 3. 54, se eu dividir por 3, vai dar 1 aqui, sobram 2, 24 por 3 dá 8, dá 18, dividido por 3 em cima e embaixo, e 81 dividido por 3 dá 27. Ainda dá para dividir por 3. Por 3 em cima dá 6, por 3 embaixo dá 9. Ainda por 3 em cima e embaixo dá 2 e 3. Reparem que agora já não dá mais para simplificar. Então, fração irredutível é 2/3. Agora, muitas vezes é necessário que você saiba como chegar daqui para cá em uma passagem só. Para você saber, para transformar a fração irredutível em uma passagem só, você faz o seguinte: calcula o MDC dos dois números, 540 e 810. Vamos ver como é que fica o MDC entre esses dois números? 540 e 810. Vamos fazer aqui. 810, 540. 810 dividido por 540 vai dar 1, não é? Subtrai 540 aqui, vai dar 0, 4 para 11 dá 7 e 5 para 7 dá 2. Então, vai dar 1 e resto 270. Aí passo 270 aqui para frente e torno a dividir. 540 por 270. Aliás, 810 por 540 vai dar 1 e resto 0, 4 para 11 dá 7. Aqui dá 7, 5 para 7 dá 2, 270. 540 dividido por 270 vai dar 2, não é? 540 dividido por 270 vai dar 2 e 2 vezes 270 dá 540, subtraindo dá 0. Então dá 2 e resto 0. Quando o resto der 0, o número do meio, o último número do meio, é o MDC. Isso quer dizer que, se você dividir em cima e embaixo pelo MDC, vai ser a fração irredutível. Então você faz o seguinte, ó, em vez de fazer todas essas passagens, você faz assim: 540 sobre 810, você vai dividir em cima por 270 e embaixo também por 270. Em cima por 270 dá 2, embaixo por 270 dá 3, que é a fração irredutível. Como fazer para transformar uma fração redutível em uma fração irredutível? Você divide o de cima e o de baixo pelo MDC. Essa é a maneira de simplificar a fração. O próximo item, o que são números primos entre si? Veja só, o número 9 não é primo, o número 4 não é primo, porém o 4 e o 9, eles são primos um do outro, eles são primos entre si. Então, é de extrema importância que você saiba o que são números primos entre si. Dois números são primos entre si quando o MDC deles é igual a 1. Então, o que são números primos entre si? O número A e o número B pertencente aos inteiros são primos entre si quando o MDC dos números A e B for igual a 1. Isso é definição, você tem que decorar. Só que não basta isso, você tem que saber algumas coisas importantes. Por exemplo, se você pegar dois números primos positivos diferentes, com certeza eles serão primos entre si. Por exemplo, o número 11 é primo, não é? O número 23 é primo, então 11 e o 23 são primos entre si também. Isso é uma propriedade, não é? Que você tem que saber. Quando você pega dois números primos positivos, tá? Dois números primos positivos, não é? Diferentes, eles sempre serão primos entre si. Outra propriedade importante que sempre aparece é o caso de dois números consecutivos. Por exemplo, 5 e 6. Dois consecutivos, 5 e 6. Eles são primos entre si. O 5 é primo, o 6 não é primo, mas o 5 e o 6 são primos entre si. Por exemplo, 28 e 29 são primos entre si, tá? 29 e 30 são primos entre si. 50 e 51 são primos entre si. Sempre que você pegar dois consecutivos, eles serão primos entre si. Essas propriedades, muitas vezes, elas caem em vestibulares, não é? Então, é importante que vocês conheçam essas propriedades. Veja só, a prova da UNB, ela tem questões de certo ou errado, marcar verdadeiro ou falso. Por exemplo, uma questão que caiu na UNB
foi a seguinte, olha. Apareceu essa fração aqui, 2n mais 3 dividido por 3n mais 4. E o item dizia que essa fração é irredutível para todo n pertencente aos naturais. Então, o item para marcar verdadeiro ou falso era assim. Ele dizia que esse número é irredutível para todo n pertencente aos naturais, ou seja, essa fração não tem jeito mais de simplificar. Então, como é que eu vou fazer para saber se essa fração é irredutível ou não? Só para testar. Como ele diz para todo n natural, faça n igual a zero. Se você puser 0 aqui, vai dar 3/4, que é irredutível. Se o n for 1 em cima no lugar do n, fica 2 mais 3, que dá 5, e embaixo 1 aqui, fica 3 vezes 1, 3 e 4, 7. 5 sétimos é irredutível. Põe 2 aqui, 2 vezes 2, 4, e 3, 7, e põe 2 aqui, 2 vezes 3, 6, 6 e 4, 10, é outra fração irredutível. Você pode substituir quantos valores você quiser para o n. Substituindo valores, você não garante que a fração seja irredutível. Pode dar irredutível em todos os casos aqui, substituindo valores, mas você ainda não pode garantir que a fração é irredutível. Então você tem que saber provar que essa fração realmente é irredutível. Então, eu vou mostrar para vocês um outro método de calcular o MDC, que é o seguinte. Vamos supor que você tenha esta situação. Calcular o MDC dos seguintes números. Vamos supor que os números sejam 20 e o 36. Um dos métodos que eu mostrei foi o método do jogo da velha, divisões sucessivas, não é? Você põe o 36 aqui, o 20 aqui, não é? Divide 36 por 20, vai dar 1 e resto 16. 1, resto 16. Puxa o 16 para frente, 20 dividido por 16 vai dar 1 e resto 4. Puxa o 4 para frente, 16 por 4 dá 4 e resto 0. Quando o resto aqui dá 0, o último número da linha do meio é o MDC. Então o MDC é igual a 4. Só que esse método aqui fica difícil você aplicar aqui, porque tem letra. Então você vai usar esse método aqui, ó. O MDC de 20 e 36 é igual ao seguinte MDC. Toda vez que você tiver MDC de dois números, você vai poder fazer isso, olha. Dos dois números naturais, você conserva o menor, elimina o maior, e no lugar do maior, você põe a diferença, 36 menos 20. 36 menos 20 dá 16. Quando você fizer isso, o MDC não varia. Próxima etapa vai ser igual ao MDC entre 20 e 16. Você conserva o menor, elimina o maior e no lugar do maior você põe a diferença. 20 menos 16 vai dar 4. Isso daqui é igual ao MDC entre, conserva o menor, no lugar do maior você põe a diferença. 16 menos 4 vai dar 12. Isso daqui você pode fazer quantas vezes você quiser. MDC entre 4, que é o menor, no lugar do 12 você põe a diferença. 12 menos 4 vai dar quanto? 12 menos 4 vai dar 8. Isso daqui vai ser igual ao MDC entre 4 e 8. Você conserva o menor, elimina o maior, no lugar do maior você põe a diferença. 8 menos 4, 4. Quando os números ficarem iguais, o MDC é ele mesmo, que é o 4, tá? Esse é um outro método de calcular o MDC. Você não vai utilizar esse método para calcular o MDC entre 20 e 36, porque dá trabalho. Agora, quando você tiver expressões como aqui, é vantagem você calcular o MDC dessa forma. Quando que uma fração é irredutível? Quando o MDC dos dois, do de cima e de baixo, é igual a 1. Então, vamos calcular o MDC entre 2n mais 3 e 3n mais 4. Vou usar esse método. Isso daqui é igual ao MDC entre, dos dois números, o menor é esse. Eu conservo o menor, elimino o maior e no lugar do maior eu coloco a diferença, esse menos esse. 3n menos 2n dá n e 4 menos 3 dá 1. Isso daqui você pode fazer quantas vezes você quiser. Isso é igual ao MDC entre, o menor é n mais 1 e no lugar do maior, você elimina o maior e no lugar do maior você põe a diferença, maior menos o menor. 2n menos n vai dar n e 3 menos 1
vai dar 2. Observem, chegamos aqui em 2 consecutivos, não é? Toda vez que os números são consecutivos, eu tinha falado que eles são primos entre si. Portanto, o MDC é igual a 1. Se o MDC entre esses dois é 1, essa fração com certeza é irredutível. Esse item é verdadeiro. Pessoal, infelizmente, a gente não tem como resolver muitos exercícios. O ideal é que vocês peguem um material que tenha problemas sobre MMC, MDC e que você treine esses exercícios. Um forte abraço, até um próximo vídeo.